Olá, bem-vindos ao Fala no Cast, o podcast que preza pelo cuidado e compreensão dos jovens. Eu sou a Laura. Eu sou o Matheus. Eu sou a Camille. Eu sou a Beatriz. No primeiro episódio, iremos abordar dois assuntos muito importantes: educação sexual e gravidez na adolescência, com o intuito de mostrar o quão importante é se prevenir. Depois teremos relatos de mães e pais e a opinião de uma psicóloga sobre o assunto. A gravidez na adolescência continua sendo um grande desafio no Brasil. Em 2020, cerca de 380 mil partos foram realizados por mães de até 19 anos. Mesmo com a diminuição nos dias de hoje, mais de 400 mil adolescentes se tornam mães anualmente. O que são as ISTs? São infecções sexualmente transmissíveis, que podem ser causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. As mais comuns são gonorreia, infecta o revestimento da uretra, colo do útero, reto, garganta ou das membranas que cobrem a parte frontal do olho. Sífilis, ulceração indolor no local da infecção. Herpes genital, dor, coceira e pequenas feridas que podem correr no primeiro momento. HPV é um vírus que infecta a pele e as mucosas, sendo a IST mais comum no mundo. AIDS ataca o sistema imunológico, tornando o organismo mais vulnerável a doenças oportunistas. Hepatite B. A hepatite B é uma doença viral que ataca o fígado e é causada pelo vírus da HBV. É uma doença sexualmente transmissível e pode ser assintomática. Agora iremos falar sobre os 5 métodos para se prevenir. Primeiro são métodos hormonais. Esses métodos liberam hormônios no corpo para impedir a ovulação, liberação do óvulo, dificultar a chegada do espermatozoide ao útero e tornar o endómetrio menos receptivo à gravidez. Segundo são métodos naturais. São baseados ao acompanhamento do ciclo menstrual, mas são menos seguros, pois o corpo pode ter variações hormonais imprevisíveis. Terceiro é métodos de barreira. Esses métodos impedem fisicamente que o espermatozoide chegue ao óvulo. Quarto, métodos definitivos. São cirurgias que impedem a gravidez de forma permanente. Quinto, anticoncepção de emergência. Pílula do dia seguinte. Lembrando que os métodos contraceptivos precisam de um acompanhamento de um responsável e acompanhamento médico. A gravidez na adolescência pode ser um desafio significativo, e as opções para as adolescentes grávidas podem variar de acordo com fatores pessoais, culturais, sociais e legais. Algumas das opções incluem 1. Continuar a gravidez e criar o filho, continuar a gravidez e dar a criança para adoção, apoio psicológico e orientação. Cada uma dessas opções envolve um processo de reflexão e decisões que podem ser muito difíceis. O importante é garantir que a adolescente tenha acesso a informações precisas e apoio para fazer a escolha mais adequada para ela e para o bebê, levando em consideração suas circunstâncias. Agora, fiquem com a opinião da psicóloga e os relatos das pessoas que foram pais na adolescência, para saber um pouquinho mais como foi para cada um. Bom dia, eu sou a Laura do Fala no Cast e hoje eu estou com... Meu nome é Rosa Nunes, sou professora aqui da Escola Laurinda, sou responsável pela sala de leitura no período da manhã. E hoje nós vamos fazer algumas perguntas sobre a gravidez na adolescência. Como você descobriu que estava grávida? Bom, na verdade, eu casei muito nova, porque na minha época isso era normal, né? Hoje em dia eu não aconselho vocês casarem nova, não. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, não teria casado. Mas eu casei aos 16 anos, meu primeiro namorado. Deu tudo certo, né? Fiquei casada há 32 anos e ele faleceu, então hoje eu sou viúva. Mas eu engravidei logo depois do casamento. Então, não me arrependo, porque eu tenho 2 filhos que são maravilhosos. Mas não aconselho.
Então, assim, eu não engravidei solteira, mas engravidei muito nova. Qual foi a sua reação quando soube que seria mãe tão jovem? A gente fica um pouco assustada, né? Porque você casa, mas você não imagina que vai engravidar tão rápido. Eu engravidei assim em prazo de 2 meses depois de casada. Por quê? Eu não tinha muita orientação. Não é que nem hoje, a gente tem muita orientação, todos os lugares você pode ler, tem muitas pessoas que falam com vocês sobre o assunto. Na minha época, não. A minha mãe, ela tinha vergonha de falar. Até sobre a primeira menstruação, quem conversou com a gente foi uma vizinha. E assim, nós somos uma família de 12 filhos, 9 mulheres e 3 homens. Então, a minha mãe, por ser uma pessoa simples, né? E ela tinha muita vergonha de falar sobre esse assunto. Então, fiquei um pouco assustada, assim, né? Mas depois, acho que quando a gente é jovem também, a gente é um pouquinho inconsequente. Então, não pensa muito no que pode acontecer, né? E realmente a gente pode correr riscos. Quando você é muito nova, seu corpo ainda não está totalmente formado. Então, é onde pode ter maiores complicações, né? No parto. Hoje em dia as coisas são mais atuais, assim, né? Tem muito mais recursos, coisas que não tinham na época. O que mudou no seu relacionamento com a escola após a maternidade? Ah, ficou muito difícil, né? Tive que parar de estudar, né? Voltei a estudar depois de alguns anos de casada, quando meu filho já estava um pouquinho maior. Aí que eu voltei, terminei os estudos, né? E aí que eu fui fazer uma faculdade. Então, a gravidez na adolescência, ela tem todo esse prós e contra, né? Hoje em dia ainda você consegue repor as aulas, tal, né? Na minha época era mais complicado e eu parei. Ficou muito difícil. Entendi. Quais foram as maiores lições que você aprendeu ao ser mãe na adolescência? Principalmente responsabilidade, porque uma criança, ela depende totalmente de você, né? Então, a ter muito mais responsabilidade. E cuidar mesmo, né? Você sabe que aquele serzinho depende totalmente de você. O que você diria para as outras adolescentes que estão passando ou podem passar pela mesma situação? Aqui estão passando que elas sejam responsáveis, que elas tenham consciência de que o filho é dela, né? E que ela não queira passar essa responsabilidade para outras pessoas. Agora, as né, que não são, né, que não estão grávidas, que se cuidem, porque uma gravidez não é coisa fácil, né? E é uma coisa que é para a vida inteira. Filho não tem essa de separar, de não cuidar, o seu filho é para a vida inteira. Então, que você pense bastante, se cuide, porque tem muitos recursos hoje em dia, né? Que tem essa consciência. Muito obrigada, professora, pela participação e por ter nos ajudado. Eu que agradeço. Bom dia, eu sou a Gabriela do Falando Cast e hoje eu estou aqui com o Samuel Mandola, do terceiro ano. E hoje eu vou fazer algumas perguntas para ele relacionadas à gravidez, né? Por ele ter sido pai. E como que você se sentiu quando descobriu que seria pai? Eu fiquei muito desesperado, fiquei ansioso, não sabia o que ia fazer na minha vida, né? Querendo ou não, eu não planejei, não era planejada, ainda mais como diz, né? Gravidez na adolescência. Fiquei muito desesperado na hora, fiquei sem rumo na minha vida. E quais foram os seus maiores medos nisso? Meus maiores medos foi minha família me matar, eu não consegui lidar com toda essa situação, não consegui, cuidar dele e dela, né, no caso, e ela acaba morrendo, né, que é um dos graves erros, dos graves que pode acontecer de ter um filho na adolescência. E você teve algum apoio familiar ou algum amigo te ajudou? Não, na verdade era eu por ela e ela por mim, entendeu? Então eles têm uma base do outro. Somos até hoje, a gente continua assim até hoje, não tivemos apoio de ninguém. E como que isso te influenciou no futuro? Eu tive que mudar muitas coisas, muitos hábitos, tive que mudar meus planos, porque eu sempre quis estudar, fazer uma faculdade, mas não, eu tive que começar a trabalhar, tive que juntar um dinheiro, para depois pensar em mim, tive que pensar neles dois para depois focar em mim.
E você sente que ainda consegue seguir o seu sonho, o que você quer futuramente? Agora, atualmente, eu consigo sim estar bem estabilizado, sabe? Tá tudo de boa, controlando mais as coisas, cada um. Tá tudo certinho, né? Bom dia, meu nome é Thalita, eu sou a psicóloga responsável aqui pela Escola Aurinda e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a gravidez na adolescência. Como você acha que a psicologia pode ajudar nesse período de aceitação? Assim, a gravidez, quando ela não é planejada, é um susto, tanto para o adolescente quanto para o adulto, né? Mas eu acho não, tenho certeza que na adolescência ainda tem um peso maior pela questão de o que eu vou fazer da minha vida, e agora, se eu sou uma adolescente, né? Será que meus pais vão aceitar isso? É bem difícil, né? Um olhar da psicologia é que, assim, a pessoa aceite, o adolescente aceite tudo que está acontecendo, né? Procure sempre um apoio, tenha sempre pessoas por perto e que, se possível, faça terapia também para conseguir aceitar, porque é um, é um momento que a pessoa precisa de apoio e precisa estar presente, né? Não focar muito no passado, não focar no futuro, estar ali para dar atenção, para ter a saúde de continuar com essa gestação. Como lidar e como que se lida com a ansiedade e o medo durante a gravidez? Olha, sinceramente, não lida, porque você fica ansioso, quando a barriga começa a crescer. Ai, será que é menino? Será que é menina? Será que tá bem? Será que o coração tá batendo? Né? Ai, que roupa que eu vou comprar? Que berço eu vou comprar? Como eu vou fazer? Então, o ideal é que respire, né? Quando vê que tá chegando aquela crise de ansiedade, sabe? Começa a tremer o olho, começa a respiração, começa a ficar ofegante. Então, respira fundo e pensa assim, eu tô com meu pré-natal ok, os exames estão ótimos, o coração do bebê tá batendo? Tá tudo bem. Não fica pensando no futuro, porque toda mulher, né, principalmente adolescente, quando engravida, fala assim, e agora, como que eu vou parir essa criança? Como que vai ser a hora do parto? Como que eu vou estar, vai alguém vai ficar comigo? Vai ser um parto normal? Vai ser uma cesárea? Então, é importante, né, que tenha técnicas de respiração, crie hobbies, né, para distrair um pouco, compra roupinha pro bebê, faz alguma uma arte para colocar no quarto, faz alguma coisa que gosta para conseguir se distrair um pouco. Como que se lida com o pós-parto e as mudanças do corpo? Durante a gestação, fica uma explosão de hormônios na mulher, né? Porque dizem que o cabelo fica mais bonito, o cabelo cresce mais rápido, unhas, né? A pele fica melhor. Porque, assim, é um boom de hormônios dentro da mulher. Já quando o bebê nasce, tem toda a questão do puerpério, né? São 40 dias que a mulher, ela passou de ser, a mulher adolescente, ela passou de ser uma só, uma pessoa para ser mãe. E existe a depressão pós-parto, né? Tem muitos casos de mães que acabam, né, não querendo filho, não querendo amamentar, por conta de não quer a criança, né? Nessa depressão pós-parto. Tem um país, eu não vou saber agora se é o Canadá, se eu não me engano, é o Canadá, tem um documentário na Netflix sobre isso, né? Sobre as mulheres no puerpério. E nesse documentário fala sobre, nesse país, que eu não vou saber dizer, quando a mulher está em depressão pós-parto, eles levam a mulher e a criança para um hospital para cuidar dessas duas pessoas, né? Porque a mulher ela se sente sozinha, ela não se reconhece mais como mulher. Na adolescência ainda é pior, porque assim, a adolescente ela pensa, eu perdi minha vida,
como que eu vou voltar para os estudos, o que vai ser de mim daqui para frente, né? Muitas adolescentes são mães solo, então vem esse monte de coisa na cabeça, como que eu vou cuidar de uma criança? Eu acabei de sair da infância e tenho uma criança, né? E tem essa questão da depressão pós-parto. Os hormônios da mulher, depois que ela tem um filho, eles demoram até 2 anos para voltarem ao normal, para se estabilizar. Para a mulher se reconhecer no pós-parto, demora muito. Né? Então, a autoestima fica lá no pé, tem a questão da depressão. O cabelo cai muito por conta da amamentação. A amamentação é muito pesada, porque dói. Tem muita mulher que não consegue ter o leite. Né? Principalmente adolescentes que fazem cesárea. Porque a cesárea, ela é um procedimento cirúrgico que não é o natural. Né? Lógico, se for em caso de emergências, tá ok. Mas a questão de marcar a cesárea porque eu não quero ter um parto normal. O leite demora mais para descer. Então, tem uma dor maior nessa questão. Tem o baby blues, né, que não é uma depressão, mas deixa a mulher mais para baixo. Ela se sente sozinha, por mais que tenha 1000 pessoas em volta. A solidão ela é gigantesca, mas que você tem alguém próximo de você. E lidar é difícil, por isso que eu falo assim, se puder no pós-parto, faça terapia. Porque é muito importante, porque é incrível você ter todo mundo ao seu lado, ter o seu bebê e se sentir assim, eu não tenho ninguém. Então é sempre importante fazer a terapia. Tem no SUS, tem terapia coletiva, tem universidades, tem a terapia, né, com estudantes, tem psicólogos que cobram o valor social. Então é sempre importante focar nessa parte da saúde mental, né, para se reconhecer como mulher. Obrigada, Thalita, por ter nos ajudado com esse episódio tão importante. E eu queria que você contasse um pouco a sua parte como mãe também. Eu não fui mãe na adolescência, né, mas assim, os sentimentos, as angústias na gravidez é igual tanto na adolescência quanto quando você é adulto. Né? Na adolescência deve ser um pouquinho mais pesado, vamos dizer assim, por conta das incertezas. Mas quando você é adulto, né? Igual. Minha filha não foi planejada, mas foi uma surpresa. E assim, durante a gestação eu não sofri tanto. No início, enjoei muito, né? Até o 6º mês. E depois comecei a sentir um pouquinho melhor, só que eu tive alguns problemas, né? De saúde mais pro final da gestação. E sempre tem aquela coisa assim, eu quero um parto normal, mas todo mundo diz que parto normal dói muito. Mas eu quero cesárea. Mas a recuperação da cesárea é horrível. Então, ficam muitas incertezas. Meu filho vai nascer perfeito? Será que vai ter alguma doença, alguma deficiência? E tanto que quando a minha filha nasceu, a primeira coisa que eu falei foi assim, ela tem todos os dedos na mão, todos os dedos no pé? E assim, é uma preocupação que não tem nada a ver, mas foi a primeira coisa que eu falei quando ela nasceu, porque a minha filha não cheguei a ir até a sala de parto, ela nasceu na sala de pré-parto, né? E o puerpério, ele é muito difícil. Você não se reconhece como mulher, você não se reconhece como nada, além de mãe. É angustiante, porque tem a solidão, por mais que você tenha várias pessoas te rodeando, tem a solidão da mãe, né? Tenho medo de não saber o que fazer, tipo assim, tá, o bebê nasceu, e agora? O que eu faço? Eu não tenho para quem entregar. Eu sou a mãe, o que eu faço? Então, muitas vezes minha filha chorava, eu chorava junto, porque eu não sabia o que era. Minha filha, com 20 dias, ela sufocou, eu tive que correr para o hospital com ela. E assim, a minha sorte é que eu morava na casa da minha mãe, porque eu entrei em desespero. Então minha mãe falou, não, calma. Agora a gente tem que levar ela para o hospital para entender o que aconteceu. Mas conforme vai passando o tempo, você vai entendendo que assim, você vai aprendendo a ser mãe.
né? Tanto quando minha filha fez 1 ano, eu falei assim, eu não vou fazer uma festa, mas eu vou fazer um bolo, porque eu fiz um ser humaninho sobreviver durante 1 ano. E assim, é muito desafiador, mas é muito gostoso. Mas eu sempre falo para todos os alunos, para todas as escolas, que eu vou tentem ao máximo prevenir não ter filhos na adolescência. Acontecem acidentes, né? Mas quanto mais você evitar, é melhor, porque é melhor você ser adulto, você ter uma vida formada para conseguir dar uma vida para vida. Com tudo que falamos, sabemos o quão difícil e desafiadora é a gravidez na adolescência. Mas olhando de outra forma, ela oferece oportunidades de aprendizado e crescimento também. Com o apoio de familiares e profissionais, a pessoa conseguirá passar por este processo de uma maneira mais leve e segura. Lembrando que as grávidas são pessoas também e a vida delas importa. A educação sexual é fundamental para todos os jovens, para prevenir de doenças e gravidezes indesejadas. A informação é necessária sim, e não podemos fazer com que algo tão importante não possa ser falado. Obrigada por assistirem o nosso primeiro episódio do Fala no Cast. Espero que vocês tenham gostado e aguardem mais episódios importantes para nossos adolescentes. Tchau! Tchau!